Quando pensamos em casos não resolvidos, ou porque os culpados não foram punidos, ou porque o culpado não foi encontrado, independentemente do motivo, geralmente pensamos em casos estrangeiros, como o assassino do Zodíaco, por exemplo. Mas o nosso querido Brasil tem muitos casos não resolvidos, e alguns são perturbadores e muito chocantes. E nesse vídeo eu separei alguns dos casos mais interessantes que não foram resolvidos no Brasil. Um dos casos mais famosos do Brasil, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois brasileiros técnicos em eletrônica, foram encontrados com corpos já decompostos no Morro do Vintém, perto de Niterói, em 20 de agosto de 1966. 51 anos depois, e ninguém sabe o que realmente aconteceu. Os corpos foram descobertos por Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos que estava empinando pipa no local. Eles trajavam ternos e capas impermeáveis e não haviam sinais de violência em seus corpos ou na área próxima deles. E perto dos cadáveres, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pacote com 2 toalhas. O que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo utilizadas pelos dois homens, o que deu nome ao famoso incidente, os homens das máscaras de chumbo. Eram máscaras usadas tipicamente para proteção contra a radiação. A polícia achou também um bloco de anotações com símbolos e números, códigos de referência para válvulas eletrônicas, e um bilhete dizendo, abre aspas, 16h30, local determinado, 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Da maneira que está escrito, o bilhete é bem ambíguo, como podemos observar, o que torna o seu significado um tanto aberto a interpretações. E como eu havia dito, nenhum ferimento aparente foi encontrado na necrópsia. E não foi possível uma investigação toxicológica nos órgãos internos, pois eles já estavam em grau avançado de decomposição. A putrefação também tornou impossível determinar se foram eletrocutados ou não. Uma hipótese muito conhecida pela polícia é que os dois homens teriam consumido drogas psicoativas para entrar em contato com esses supostos extraterrestres, e as máscaras de chumbo eram sua proteção contra a radiação ou os fortes raios luminosos que poderiam surgir dessas entidades. E muitos até acreditam que eles morreram de overdose, e algumas pistas até dão força a essa hipótese, pois um dos amigos da dupla afirmou que eles faziam parte de um grupo, abre aspas, científico espiritualista, fecha aspas. E além disso, foram encontradas nas casas dos homens publicações impressas que falavam de esoterismo e espíritos. Então, o que vocês acham? Sueli Yumiko Kanayama, ou Tika, foi uma guerrilheira brasileira, integrante do Partido Comunista do Brasil, o famoso PCdoB, e participante da Guerrilha do Araguaia, um movimento guerrilheiro da região amazônica brasileira, criada pelo PCdoB na época, com o objetivo de criar uma revolução socialista baseada nas experiências vitoriosas da Revolução Cubana e Chinesa. Sueli era filha de imigrantes. Aos 4 anos se mudou para Avaré, São Paulo. Em 1965 se mudou com seus pais para o bairro de Santo Amaro, São Paulo, e até mesmo passou no vestibular da USP e fez licenciatura em língua portuguesa, germânica e até mesmo japonês. Na faculdade, ela se tornou amiga de mais 2 japonesas, Ryoko Kanayano e Nair Kobashi, que a convidou para militarem no PCdoB. Em 1967, ela se tornou uma das novas lideranças estudantis e matriculou-se na USP pela última vez em 1970. E para continuar a luta política, ela ingressou na militância política clandestina. E lá pelo fim de 1971, ela chegou ao Araguaia, onde recebeu o codinome de Chica. E apesar de ter sofrido um pouco nos treinamentos devido ao seu porte físico, ela eventualmente aprendeu a atirar e sobreviver na mata. E segundo o relatório do Exército Brasileiro de
de 1993, ela atuava como auxiliar de saúde e era chefiada pelo médico João Carlos Haas Sobrinho. Quando houve o reagrupamento da guerrilha com a comissão militar em dezembro de 73, que estava sob forte perseguição e ataques das tropas do exército, Sueli deixou o grupo em 25 de dezembro com outro guerrilheiro, José Maurílio Patrício, para tentar localizar dois companheiros dispersos na selva, Silon da Cunha Brum e José Lima Piauí Dourado. E pouco depois de sua saída, o local foi atacado pelo exército. Sueli desapareceu na selva até setembro de 74, quando a guerrilha já estava praticamente extinta e apenas alguns de seus integrantes ainda vagavam na mata. E após isso, há muitas versões que tentam explicar a morte de Chica. Uma delas diz que ela foi cercada por uma patrulha do exército, se recusou a se render e respondeu a tiros, o que acabou ferindo um soldado e foi morta. Outra versão, do depoimento de um sargento do exército, diz que ela foi presa, ferida no confronto, torturada e executada com uma injeção letal na base de Bacaba. Outra versão, de acordo com o coronel da aeronáutica Pedro Cabral, Sueli foi morta e seu corpo sepultado na base militar da Bacaba. O coronel também revelou que durante a operação limpeza do exército foram desenterrados os restos mortais de Sueli e esses foram colocados em sacos plásticos e levados para a Serra das Andorinhas. Há outras versões também que dizem que ela sobreviveu, mas uma coisa é certa: a Comissão Nacional da Verdade, um colegiado instituído pelo governo brasileiro para investigar as graves violações de direitos humanos ocorridos entre 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 88, Sueli é uma desaparecida política e seus restos mortais nunca foram encontrados e nunca puderam ser entregues aos seus familiares. E hoje em dia há duas ruas com seu nome, uma em um bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e outra em Campinas, em São Paulo. Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma criança que infelizmente foi brutalmente assassinada em 18 de maio de 1973. E apesar de o caso praticamente ter os culpados, ele tecnicamente nunca foi resolvido. Araceli era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e filha da boliviana Lola Sanches. Ela nasceu na capital paulista e depois se mudou para o Espírito Santo, na cidade de Serra. Em 18 de maio de 1973, o pai de Araceli notou que ela não tinha voltado da escola ainda e, pensando que se tratava de sequestro, ele começou a distribuir fotos aos jornais locais. Mas infelizmente o corpo da menina foi encontrado 6 dias depois nos fundos do Hospital Infantil de Vitória. O corpo estava completamente desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. Uma das hipóteses foi de que a menina teria sido mandada pela mãe para entregar o envelope a Jorge Michelini, tio de Dantinho, um dos suspeitos de sua morte. E chegando lá, os acusados a teriam drogado, a violado e a assassinado num apartamento do edifício Apolo, no centro de Vitória. Mas de acordo com a promotoria e depoimento de Marisley Fernandes Muniz, Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando Paulo Relau, que estava em seu Ford Mustang branco, pediu para Marisley dizer à menina que, entre aspas, o tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. E foi comprovado nesse caso que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, no porão e no terraço do bar franciscano, que pertencia à família Michelini, tudo sendo do conhecimento de Dante Michelini, pai de um dos acusados. Os assassinos, sob efeito de barbitúricos, um grupo de substâncias depressoras do sistema nervoso, como por exemplo sedativos e anticonvulsivos, teriam lacerado a dentadas os seios, parte da barriga e do órgão reprodutor da menina. Ela foi levada agonizante ao hospital infantil, mas não resistiu. Os acusados ainda permaneceram com o corpo, mantiveram-no sob refrigeração e jogaram-lhe um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. E em seguida, jogaram os restos mortais de Araceli num terreno próximo ao mesmo hospital infantil. E, infelizmente, os suspeitos da época pertenciam a famílias influentes do Espírito Santo,
santo, então não teve como bater de frente, por assim dizer, especialmente porque essa época se dava dentro da ditadura militar. Os envolvidos no caso, Paulo Constantin Hellau, ou Paulinho, era filho de Constantin Hellau, um homem muito influente, e o outro era Dante Michelini Jr., filho do latifundiário Dante Michelini, um sujeito muito influente no regime militar. Também há suspeitas sobre a mãe de Araceli, que ela poderia ter sido um contato na rota Brasil-Bolívia no tráfico de cocaína, e ela aparentemente desapareceu do Brasil em 1981, indo para seu país de origem. Infelizmente, eles nunca foram condenados, e até mesmo houveram 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas a desvendar o crime. José Louzeiro, autor do livro Araceli, Meu Amor, um livro que, diga-se de passagem, foi censurado naquela época, diz ter sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo, pois um funcionário de um hotel onde ele estava hospedado, que era pertencente à família Hellau, o teria alertado de estar correndo risco de morte. O massacre do Capacete, ou massacre dos Ticunas, foi um massacre de pessoas puramente da tribo Ticuna e teve repercussão internacional. E o resultado desse massacre foi 4 mortes, 23 feridos e 10 desaparecidos. E assim como todos os casos aqui, nunca houve conclusão e punição aos culpados. Por conta dos conflitos entre os nativos e ocupantes que aumentou a partir dos anos 70, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, anuncia no início dos anos 80 que as terras ticunas serão demarcadas, e o anúncio provocou reações dos poceiros e madeireiros locais, entre eles Oscar Almeida Castelo Branco, o maior vendedor das madeiras da região. E conforme esses eventos foram acontecendo, as ameaças dos poceiros e madeireiros contra os índios começaram a aumentar significativamente. No começo de 88, a FUNAI anuncia que as terras ticunas estão demarcadas e ordenou que quem estiver ocupando as terras a sair imediatamente. Mas os poceiros e madeireiros se recusaram a fazê-los nas proximidades do Benjamin Constant. Os índios ticunas marcaram assembleia para 28 de março sobre as terras demarcadas e denunciaram que desde que a FUNAI anunciou a demarcação, eles estão sendo ameaçados de morte. E após marcarem a assembleia, Oscar Castelo Branco e os 14 homens que estavam com ele planejaram um plano de impedir a reunião, chegando até mesmo a arranjar armas de fogo. No dia da assembleia, enquanto os ticunas se reuniam para debater a demarcação das terras, o grupo liderado por Castelo Branco, agora com rostos escondidos e roupas camufladas, invadiram atirando, matando e ferindo mais de 50 indígenas reunidos na Boca do Capacete, poucos quilômetros de Benjamin Constant. Os ticunas não esboçaram reação por estarem desarmados. O ataque aconteceu durante uma reunião entre os ticunas das comunidades de Bom Pastor, São Leopoldo, Porto Espiritual e Novo Porto Lima, na localidade conhecida como Boca do Capacete, como havia dito. A comunidade ticuna estava reunida esperando a volta de 2 de seus chefes que haviam ido pedir ajuda à FUNAI diante das ameaças às suas terras feitas pelo madeireiro Oscar Castelo Branco. E para evitar que os corpos fossem achados, alguns foram até mesmo jogados no rio Solimões. Mas o que Oscar e seu grupo não contavam era que 23 feridos acabaram escapando do local e foram internados nos hospitais da região. E o crime foi julgado como um genocídio, mas só foi julgado 13 anos após o massacre, em 18 de maio de 2001. E Oscar Castelo Branco foi condenado como mandante do crime pela primeira vara da Justiça Federal em Manaus, com sentença dada pela juíza Jaísa Maria Pinto Frassi. E os outros 14 réus, 13 deles foram condenados a penas que variavam entre 15 e 25 anos de prisão. No entanto, em 4 de novembro de 2004, o madeireiro Oscar de Almeida Castelo Branco, o líder do grupo, foi absolvido pelo Tribunal Regional. As penas de outros 5 condenados como executores do genocídio foram reduzidas de períodos que variavam de 15 a 25 anos para 12 anos. E por unanimidade, a redução
punição foi estendida aos outros acusados, que não apelaram de sua sentença ou que desistiram das apelações. Claramente, essa é uma grande demonstração da falta de vontade das autoridades em investigarem e punirem os assassinatos de indígenas. E é claro que esse é só um caso de muitos nessa teia de corrupção da época. Primeiramente, me desculpem pela falta de imagens no caso da Sueli Kanayama e do massacre dos Ticunas. Realmente, esses casos possuem pouquíssimas fotos e fiz o que pude. E como sempre, muito obrigado por assistir e não esqueçam, o medo mais antigo e forte é o medo do desconhecido.